Hora de conversar com Juliana Rosa. Já tratamos aqui das implicações políticas das convocações e convites, né, pela CPI do crime organizado para avançar com a apuração do caso Master. A Juliana Rosa traz agora o recorte econômico. Bom dia para você, Jô. Até nada. Bom dia para... Tô dando bom dia para cavalo. Bom dia, Jô. É quinta-feira ainda, né? Imagina Já amanhã, tô né, louquinho. Legais? Imagina amanhã. O até fica para daqui a pouquinho, Jô. E aí? Tudo bom? Bom dia para você, bom dia para Sheila, para Carlinha, bom dia aí para os nossos ouvintes. Olha, o que a gente está vendo agora no Congresso é uma tentativa de fazer uma espécie de um puxadinho. A CPI do crime organizado, ela tem outros fins que aí estão conseguindo incluir ali a questão da investigação do Banco Master, que está sendo segurada, a abertura de uma CPI específica sobre o caso Master está sendo segurada pelos presidentes da Casa, do Senado e da Câmara, e também, obviamente, né, muita gente grande que não tem interesse em que essa CPI avance. Então, a gente tem aí a expectativa dessa convocação agora de alguns nomes, né? Alguns foram convidados, outros foram convocados. Entre os convocados estão Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, os dois irmãos do ministro Dias Toffoli, entre os convidados, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Gallipo. O convidado, ele tem a premissa de aceitar ou não o convite, assim como o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, que fez aquele contrato milionário com o Master. Então você tem aí uma tentativa, o próprio ministro Rui Costa, né, da Casa Civil, também foi convidado. É uma tentativa aqui de tentar, através dos depoimentos, de documentos, da quebra do sigilo da empresa da Marit, né, que é dona do lado do resort do Taiaiá, que tem um envolvimento com o banco, com o fundo da REAG, do Morcari, enfim, tentar de alguma maneira encontrar alguma brecha para avançar com essas investigações. Você tem o Supremo Tribunal Federal, pelo menos agora, né, com a relatoria do André Mendonça, permitindo à Polícia Federal fazer as investigações. O que eu estou ouvindo muito nos bancos e no meio econômico é essa sensação de que a gente está vivendo uma crise de confiança. É uma crise de confiança ampla, uma crise de confiança nas instituições, uma crise de confiança nas regras, uma crise de confiança em relação ao futuro do país. Então, o que eu tenho mais sentido é essa necessidade hoje de a gente não deixar isso esfriar. Vir outro assunto, vir outra crise e daqui a pouco aquilo acabar em pizza, né? A gente está vivendo uma crise séria, onde o que eu ouço muito de muita gente ali nos bancos é que o Banco Central, por exemplo, foi alertado diversas vezes porque as regras para poder estimular as fintechs, que foram muito boas, né, gente? Esse estímulo à concorrência, as fintechs, elas foram boas para a inclusão financeira. Muita gente nunca tinha tido conta em banco, não tinha tido acesso a cartão de crédito, a crédito. Então, você tem um lado positivo de um trabalho ali do Banco Central de fazer essa inclusão financeira. Por outro, muita gente me relata que houve um incentivo que ficou com um exagero muito grande das regras, muito frouxas, qualquer pessoa podia entrar, né? Você não tinha muitos critérios. Então, você tem uma série de questões que eu acho que precisam ser esclarecidas, né, antes de mais nada, para a gente poder dar um passo à frente. Afinal, o quanto houve uma falha regulatória, falando no caso ali do Banco Central, né, que muita gente hoje tem comentado, o quanto, que é uma coisa que, enfim, acontece, principalmente num processo rápido de avanço tecnológico, onde o crime organizado também ele avança rapidamente, né? O quanto que é uma questão de aprimoramento de regras, houve uma falha fiscalizatória, houve fraude, enfim, a gente precisa deixar isso claro para que a gente possa sair melhor disso tudo, né? Então, o importante é a gente continuar insistindo, acompanhando esses detalhes, esses depoimentos, enfim, essas tentativas todas de jogar luz a tantas perguntas ainda sem respostas, né, pessoal? Certamente. E Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã, neste mesmo horário. Boa quinta-feira para nós, Ju. Para vocês também. Opa.